Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 30 e da página 31. Pegue seu caderno e vamos acompanhar a correção. O primeiro exercício. No verso de uma embalagem de suco em pó, consta a seguinte informação: modo de preparo. Adicione uma colher de sopa cheia de açúcar em 1 litro de água gelada. Mexa bem até dissolver todo o açúcar. Acrescente o conteúdo deste envelope na água e agite até dissolvê-lo completamente. A. Considerando apenas a primeira etapa de preparo do suco, a mistura formada é homogênea ou heterogênea? Resposta, pessoal: a mistura é homogênea, pois tem apenas uma fase. B. Se uma pessoa, ao ler a embalagem desse produto, se confundir com a quantidade de água e acrescentar todo o suco em pó e o açúcar em um copo com água, 200 ml, o que é esperado que ocorra? Justifique sua resposta. O que acontecerá, pessoal? Formação de uma mistura heterogênea, pois nem todo o açúcar se dissolve e o suco fica com uma cor mais intensa e fica muito doce. 2. Leia o texto e responde o que se pede. Vocês já devem ter lido o texto, né? A. Por que observamos uma mancha de óleo sobre a água quando ocorre um vazamento? A água e o óleo formam uma mistura heterogênea, tá? O óleo fica na superfície e a água fica embaixo, a água do mar. Por quê? Ela é mais densa. A B. A queima de óleo em alto mar gera prejuízos para o ecossistema local e para os seres vivos distantes do vazamento. Pesquisa em livros ou na internet indica os impactos ambientais negativos desse tipo de ação. A queima do óleo, né, a queima do óleo ou do petróleo, como vocês queiram colocar, liberam gases do efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, pode causar o quê? Um aquecimento da água do mar, resultando na diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Os resíduos da queima também, como a fuligem, pode contaminar a água, pode contaminar uma cidade, uma floresta e causar problemas respiratórios, tá? Na população. A queima também libera substâncias que intensificam a chuva ácida, tá? Então, essa seria a resposta para essa questão 2B. 3. Observe a imagem dos recipientes a seguir e classifique as misturas em homogêneas e heterogêneas, tá? As misturas são heterogêneas, pois apresentam mais de uma fase. Pode ver que o potinho 1, a gente encontra o quê? Água, gelo e óleo. No pote 2, eu tenho gelo e água com gás. E no potinho 3, eu tenho uma pedra, gelo, água e óleo. Então, são mais de uma fase cada potinho. No 4, pessoal, para você associar cada mistura representada na atividade 3 com as indicações a seguir. A. Gelo e água gaseificada. É o número 2. B. Graneto, gelo, água e óleo. Pote número 3. E água, gelo e óleo, número 1. 5. Que opções a seguir representam uma mistura homogênea? Pode haver mais de uma. Então, quais são as misturas homogêneas? A letra A,
lágrima. A letra C, suor. E a letra F, água mineral. 6. Para verificar a veracidade de um anel de ouro, o proprietário mediu a massa do anel, que tem 2 gramas, e comparou a cor da aliança com uma peça autêntica de ouro. Pela análise dos testes e dos resultados obtidos, é possível afirmar que o anel é feito somente de ouro? Justifique. Não é possível, tá, pessoal? Por quê? Porque cada anel, né, a composição do anel é diferente da outra, depende da quantidade de ouro que você coloca. Então, nas especificações, sempre que a gente compra uma joia de ouro, a gente observa quantos quilates ela tem, para saber a veracidade desse material, para saber se ela é mais pura, se ela é uma mistura, tá? Então, a resposta seria assim, ó. Não é possível determinar a composição do anel sabendo somente a sua massa e a sua cor. 7. Um analista recebeu um frasco de uma substância líquida com um resíduo apagado, com um rótulo apagado, perdão. Considerando somente as propriedades indicadas abaixo, quais delas são recomendadas para identificar corretamente a substância contida no frasco? Então, as respostas seriam a temperatura de ebulição, a densidade e a temperatura de fusão, tá? Esses 3 itens a gente consegue comprovar qual é a substância lá do rótulo que foi apagada. 8. O quadro a seguir apresenta as temperaturas de fusão de diferentes metais que, teoricamente, poderiam ser usados na fabricação de panelas. Supondo que a temperatura da chama de determinado fogão pode alcançar até 800 graus Celsius, recomenda-se utilizar apenas panela de alternativa A, cobre e ferro. Porque, se você olhar na tabelinha, você vai ver que a temperatura do cobre de fusão é 1080 e a temperatura do ferro é 1535. Portanto, eles não derretem a um fogo de 800 graus Celsius. 9. O texto a seguir se refere à resposta de uma pergunta feita por uma leitora. Por que existe ouro branco e ouro amarelo? De acordo com as informações do texto, um brinco de ouro de 10 quilates é constituído por uma mistura de ouro e outros metais ou por uma substância? Justifique sua resposta. É uma mistura que contém 10 partes de ouro e 14 partes de outros metais, tá? 11ª. Um laboratório recebeu algumas amostras de água e precisava identificar se ela realmente estava pura, ou seja, isenta de outras substâncias e minerais. Ao transferir a amostra para um recipiente, o analista descartou a hipótese de se tratar de água pura e não fez a análise. Considerando que a imagem a seguir representa a amostra recebida pelo analista, explique por que ele não precisou de ensaios laboratoriais para verificar que a água não era pura. Olha lá, ao visualizar a amostra, o que a gente observa? Que há sedimentos em suspensão, ou seja, observando o copo, a gente vê mais de uma fase. Portanto, isso se caracteriza mistura heterogênea, tá? Então, sendo assim, a amostra não é uma água pura, e sim uma mistura heterogênea, porque tem partículas em suspensão. 12ª. No rótulo de um óleo hidratante,
vendido em uma farmácia de manipulação, há a seguinte recomendação: agite antes de usar. Isso se deve ao fato de esse óleo ser trifásico e haver em cada fase um princípio ativo diferente. Esse óleo hidratante é uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Bom, se o óleo é trifásico, ele apresenta 3 fases, então ele é caracterizado como uma mistura heterogênea, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham acertado a maioria dos exercícios. Aguarde a próxima aula na semana que vem, ok, pessoal? Beijos e até mais!